Minhas senhoras e meus senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma conferência inserida no projeto do Expresso Discutir o País, com o apoio da IMAP, onde vamos debater as formas de gerir em tempo de inflação. Num contexto ainda com marcas de uma grave pandemia e mediante o eclodir de uma guerra duradoura na Ucrânia, com consequências em todo o mundo, Europa e todo o mundo em geral, paira de facto uma nuvem enorme de incerteza que impacta de forma transversal em todos os setores das sociedades. Portugal não é exceção. O aumento generalizado dos preços e dos custos de produção, assim como a escassez das matérias-primas, são algumas das questões que não permitem antecipar de que forma é que a economia vai evoluir até ao final do ano, mas infelizmente as perspectivas não são propriamente animadoras. Os salários não acompanham os aumentos dos custos, temos os governos hesitantes em gastar mais mesmo com as contas controladas, temos os consumidores e o tecido empresarial português bastante pessimistas, isto apesar dos anúncios que foram em separado anunciados pelo governo. E é o que vamos debater esta tarde, nesta conferência, para nos dar as boas-vindas e também para fazer a abertura formal dos nossos trabalhos. Tenho o prazer de chamar até aqui ao púlpito Vítor Neves, é presidente da direção da IMAP. Seja muito bem-vindo. Muito boa tarde. Quero começar por, naturalmente, saudar os presentes neste anfiteatro e também todos os que nos acompanham nas plataformas digitais através do Facebook do Expresso e da IMAP. Bem-vindos todos, naturalmente, à conferência Gerir em Tempo de Inflação. Quando nós começamos a planear esta conferência, há alguns meses atrás, de facto a inflação já cá estava, andávamos à volta dos 3, 4% de inflação, e havia fundamentalmente duas grandes dúvidas. A primeira, se íamos continuar a ver a inflação a subir, e a segunda questão tinha a ver com a questão temporal, se de facto era qualquer coisa passageira ou se era qualquer coisa que estava cá para ficar. Penso que nenhum de nós pensaria que passados estes meses e hoje aqui sentados, estaríamos numa situação em que temos inflação em toda a Europa e nos Estados Unidos muito próximo ou à volta dos 10%. Temos a sensação de todos de que de facto não é temporário, é qualquer coisa que está cá para ficar. Temos outro tipo de constrangimentos, com a saída do Covid todos sentimos os problemas nas cadeias logísticas relacionadas com o abastecimento de materiais, matérias-primas, e vemos um progresso muito lento de tudo isso. Vemos uma enorme volatilidade nos preços e na disponibilidade de matérias-primas, temos uma subida acentuada das taxas de juros, temos uma guerra na Ucrânia que persiste em não ter solução e temos muito provavelmente uma entrada em recessão muito proximamente, quer na Europa, quer nos Estados Unidos. Portanto, temos aqui quase uma tempestade perfeita, o que, na minha opinião, faz com que esta conferência seja ainda mais atual. Para debater os temas, quero agradecer naturalmente às pessoas que convidamos e que nos honraram com a sua presença, o professor Augusto Mateus, que dispensa apresentações. Comentávamos há pouco, provavelmente seremos dos poucos que ainda se lembram do tempo em que havia inflação, não é? Dos poucos presentes. Teremos depois um painel em que tentamos fazer uma junção de empresas com, fundamentalmente, a universidade, digamos assim, e portanto teremos a Clara Marques, João Costa Pinto, Miguel Gelmata e Leonardo Costa, e teremos para encerrar Armindo Monteiro, vice-presidente da CIP. Portanto, penso que temos todos os condimentos para ter uma excelente conferência. Agradeço mais uma vez a todos os participantes pela vossa presença e pela honra que nos dão de estar presentes. Para terminar, e antes de passar a palavra provavelmente ao professor Augusto Mateus, quero agradecer naturalmente ao Expresso
a parceria que tem mantido connosco na organização desta conferência e também a Assertif como patrocinador da conferência. Muito obrigado. Bom, e sem mais demoras, é um prazer de facto continuarmos com a IMAP ter esta parceria. Sem mais demoras, professor Augusto Mateus, estamos com imensa curiosidade para ouvir o estudo e as reflexões que tem para nos deixar. Então, muito boa tarde a todos. É um gosto estar aqui e aceitar o convite que foi dirigido. O assunto é importante e, obviamente, tratado no quadro de uma associação empresarial com provas dadas numa área de atividade económica particularmente importante para o nosso país e para o mundo. E, digamos, com a oportunidade de o fazer no contexto das atividades de um grupo de média com a dimensão do Expresso e de tudo o que anda à volta deste grupo de média, é obviamente um prazer, porque estas realidades têm que ser enfrentadas com capacidade de análise, com frontalidade, com verdade e com saber. E não é a propósito de outras características que não sejam as de reconhecer o mais depressa possível os problemas e mobilizar para enfrentar esses problemas o melhor que temos de experiência e de conhecimento. Tal como qualquer empresa, para ser competitiva, é isso que faz. Identificar o mais depressa possível as necessidades que pode satisfazer e mobilizar para satisfazer essa procura os melhores conhecimentos, as melhores práticas, tudo isso com risco, tudo isso com inovação. E, portanto, muito gosto em estar aqui e em ter esta oportunidade de falar sobre algo que ainda está muito pouco difundido na realidade, algo em que há enormes ilusões e se há maneira de caracterizar o problema que temos pela frente é a dificuldade que temos tido em reconhecer esse problema. Eu vou tentar passar rapidamente por três coisas: o contexto macroeconómico, causas e efeitos da inflação, depois o impacto na atividade industrial e nas empresas e depois, mais especificamente, o que é que isso significa em termos de gestão empresarial corrente. Basicamente, a primeira nota que interessa dar é a inflação é, em primeiro lugar, a desvalorização da moeda. Portanto, no nosso caso, é, em primeiro lugar, uma realidade supranacional. A nossa moeda é o euro, portanto, não podemos ter uma perspectiva de soberania nacional a uma perspectiva nacionalista, uma perspectiva portuguesa. Temos que ter uma perspectiva da nossa área monetária, que é a área do euro. Sendo, em primeiro lugar, um fenómeno monetário, não é exclusivamente um fenómeno monetário, é preciso ter bastante cuidado. Claro que a manifestação são os preços a subir, mas isso é apenas uma manifestação. Verdadeiramente o que está a acontecer é a desvalorização da moeda. Temos causas monetárias, temos causas não monetárias, temos uma dimensão monetária do fenómeno e uma dimensão não monetária. Basicamente, qualquer processo inflacionista tem uma componente estrutural, uma componente conjuntural e uma componente extraordinária. Aqui, a grande componente extraordinária é a aceleração da inflação que já estava a subir, induzida pela invasão da Ucrânia pela Rússia. Mas que é, digamos, o menos preocupante do ponto de vista da dimensão da inflação que já temos. A componente conjuntural tem que ver com as condições de saída do confinamento. Tivemos uma crise pandémica, tivemos 2 grandes confinamentos. Verdadeiramente, se quisermos ser rigorosos, nós temos o auge do segundo confinamento à escala mundial em fevereiro de 2021. Começamos a sair no final do primeiro trimestre do ano passado e começamos, desde abril de 2021, a ter inflação, porque antes tínhamos deflação, os preços estavam a descer. Portanto, se eu descontar essa recuperação da deflação para a inflação, é em abril que eu começo a ter inflação. Portanto, muito antes, cerca de um ano antes da invasão da Ucrânia pela Rússia. E todo esse período, aparentemente, foi um período de não reconhecer o problema, não perceber as consequências da pandemia, a principal das quais é
a assimetria económica. Nunca tivemos tantas disparidades económicas. Houve atividades económicas que viram a sua atividade ser reduzida praticamente a nada. Houve atividades económicas que viram a sua atividade ser aumentada para o dobro. Portanto, a realidade deixou de ser uma economia que cresce a 1%, ou 2%, ou 3%, com toda a gente a crescer mais ou menos aquilo. Não. O impacto da crise pandémica foi completamente assimétrico e a recuperação assimétrica foi. E, portanto, essa componente conjuntural, que já explicarei melhor, é absolutamente decisiva. Estamos a sair daquela crise, estamos a sair daquele confinamento com realidades objetivas e subjetivas. Por exemplo, os portugueses, no seu conjunto, este ano, como que compensaram o confinamento com um conjunto significativo de despesas em turismo e viagens. Em grande parte, puderam contribuir para um ano turístico muito significativamente relevante em Portugal. Não vai acontecer em 2023, mas aconteceu em 2022 porque era, digamos, o rescaldo da pandemia. Portanto, condições subjetivas, condições objetivas, e depois temos uma componente estrutural que é preciso valorizar, que é, acabou o ciclo da deflação, acabou o ciclo da ausência de inflação, até da convivência com taxas de juros negativas e com níveis de inflação muito baixos, com decisões económicas, quer das empresas, quer dos consumidores, que não vão poder ser perpetuadas. Isto é, quando a taxa de juros é negativa ou é muito baixa, o futuro pode ser projetado no presente sem nenhum custo. Eu posso, se me garantirem que a taxa de juro se mantém aquela, ou se eu fingir que não há risco envolvido, eu posso, em vez de ter uma casa própria aos 40, até posso ter a casa própria aos 20, porque o custo de projeção do futuro sobre o presente é nulo. E, portanto, para os governos, com taxas de juros negativas ou muito baixas, é possível aumentar a dívida e baixar o serviço da dívida. Não é? Portanto, eu posso ter governos que se vão endividando e o serviço da dívida vai baixando, porque a taxa de juros baixa. E, portanto, aquilo que parecia a realidade não era a realidade, era apenas uma faceta dessa realidade. E, portanto, nós temos agora uma componente estrutural muito significativa, porque continuamos com instituições de governança mundial, económica e política do fim da Segunda Guerra Mundial e do fim da Guerra Fria, depois de um crescimento económico e de uma alteração social sem paralelo no mundo. As classes médias no mundo emergente aumentaram drasticamente. A relação, podem medir isso pela relação entre portugueses e brasileiros nos aeroportos internacionais. Há 30 anos havia mais portugueses do que brasileiros, agora é incomparável. Ou seja, o mundo emergente criou classes médias com poder de compra muito significativo. O fenómeno da desindustrialização foi muito relevante. A China tornou-se a fábrica do mundo. A Rússia tornou-se o fornecedor de energia do mundo, com os problemas que isso agora nos torna todos mais conscientes. E, portanto, eu gostaria basicamente de chamar a atenção para que temos simultaneamente uma mudança de ciclo económico, uma viragem no sentido de um modelo económico que vai ter inflação. Temos uma inflação conjuntural significativa pela forma de sair da crise pandémica e dos desequilíbrios e dos estrangulamentos associados à pandemia, e temos uma componente extraordinária associada, digamos, a uma disputa muito mais forte das rendas dos materiais fundamentais pelos diferentes Estados, à guerra e mais do que à guerra, à conflitualidade que essa guerra. A guerra não é na Ucrânia. A guerra é mais vasta. É uma conflitualidade geoestratégica de enormes proporções. E, portanto, é isto que estamos a viver. Do ponto de vista da inflação, eu só gostava de chamar a atenção para que tudo o que pode dar inflação está presente. Nós podemos ter inflação pelos custos. Foi 5 choques do petróleo. Basicamente o foco era custos. De repente, de um dia para o outro, o petróleo quadruplicou e depois voltou a quadruplicar, não é? Portanto, por alturas do
do primeiro e do segundo choque do petróleo, os anos 70, mas aí tínhamos uma inflação pelos custos, que obrigava a redistribuir riqueza entre os países produtores de petróleo e os países consumidores de petróleo. Tivemos, quando se deu a unificação da Alemanha, tivemos uma inflação na Europa, porque os termos monetários da unificação da Alemanha não batiam certo. O marco da RDA não podia valer o mesmo que o marco da RFA, mas valeu para que o processo pudesse ser conduzido e, portanto, a Europa ajustou-se coletivamente a essa reunificação alemã. Portanto, aí é mais um problema monetário. Depois tivemos vários momentos de inflação pela procura, aceleração do crescimento económico, algumas inovações, redistribuição do rendimento, mas nunca tivemos grandes pressões pelos estrangulamentos, pelas cadeias de abastecimento. Seguimos na globalização como se fosse tudo fácil, como se fosse inexorável aumentar sempre a eficiência, como se tudo pudesse ser respondido a todos os momentos, não é? Só para dar uma ideia, o principal fabricante mundial de chips para a indústria, de semicondutores, está em Taiwan e, digamos, já terá vendido qualquer coisa como 50 mil milhões de dólares da sua produção dos próximos 2 anos. Porque, obviamente, isto não é elástico. A economia não é elástica. Há um grande economista, que é o Alfred Marshall, que tentou construir, antes do Keynes, a macroeconomia por agregação da micro, não é? Portanto, ou seja, tentar chegar ao grande a partir do pequeno. Eu posso ir logo ao grande, como foi o Keynes, e bem, e foi uma grande construção teórica, mas basicamente o Marshall interessou-se por uma lógica que a economia não é feita de empresas todas iguais, não é feita de atividades todas iguais, não é feita com as mesmas matérias-primas, com os mesmos modelos de consumo, e portanto eu posso ter estrangulamentos, as coisas podem não bater certa, pode haver muitos carros naquela estrada e nenhum naquela outra estrada, portanto, e temos hoje isso. Portanto, ou seja, nós temos inflação pelos custos, energia, alimentação não processada, materiais chave do ponto de vista do nosso modelo de crescimento, descarbonização, digitalização, enfim, é muito mais fácil dizer descarbonização e digitalização do que fazê-la, e ao fazê-la nós estamos a mudar radicalmente a atividade económica no mundo. E depois temos erros e omissões de política macroeconómica que são aqui muito relevantes. Nós fomos construindo uma solução de grande facilidade para a política orçamental e fiscal, que foi pegar nas políticas, a política monetária e a política cambial, que são fundamentais para equilibrar a participação na globalização, pusemos-las ao serviço da política orçamental e fiscal. Isto é, garantimos em grande parte baixas taxas de juros e a possibilidade de manter um dinamismo de despesa pública financiado pela política monetária e cambial. Isto terminou com toda a despesa a mais trazida pela pandemia da Covid, foi financiada com criação monetária. Portanto, os governos gastaram, emitiram dívida e o Banco Central comprou a dívida criando moeda. A consequência é a desvalorização dessa moeda, comprou como moeda euro. Portanto, o M3 explodiu e, portanto, nós temos aqui praticamente tudo o que podia conduzir à inflação em ação. E, portanto, não nos podemos admirar. No terceiro trimestre de 2021, dizer que a inflação é inexpressiva e vai ser transitória, como disse a Presidente do Banco Central Europeu, é inaceitável. É inaceitável. Portanto, não é má vontade minha. É inaceitável. Porque as funções não são só funções de decisão. São funções de decisão credível, são funções de decisão coerente. São funções de decisão com uma base científica e técnica adequada. Não é possível fazer aquelas declarações, nem a política monetária pode em algum momento correr o risco de não ser geradora de confiança. Portanto, eu não posso cometer aventuras, não é? Como industrial posso. Como industrial eu posso valorizar uma inovação excessivamente, não é? O Presidente da Tesla tem valorizado drasticamente certas inovações, pode fazê-lo. Depois volta a sentar na realidade. Mas como Presidente de um Banco Central eu não posso fazer de outra maneira. E gostava só de chamar a atenção para que esta componente é decisiva porque há um tempo de reação que tem que ser curto. A grande vantagem da política monetária e cambial é um tempo de decisão curto,
A grande desvantagem da política orçamental e fiscal é um tempo de decisão longo, porque são os parlamentos que decidem. Há consensos que é preciso estabelecer. Eu, se quiser usar política orçamental e fiscal, demora bastante tempo. Se quiser usar política monetária e cambial, posso decidir muito rapidamente. Depois as coisas equilibram nos mecanismos de transmissão. A política orçamental transmite mais rapidamente, a política monetária e cambial é mais lenta a produzir efeitos. Mas, portanto, só para dizer que a confiança aqui é decisiva, porque se eu não tenho confiança, se eu deixo baixar a confiança, como iremos ver, então significa que eu vou ter uma evolução da inflação que é basicamente tentar projetar no futuro a inflação do passado. Se eu tenho confiança, eu posso fazer o contrário, que é tentar ter no futuro a menor inflação possível, porque confio no que está a ser feito. Portanto, nós estamos na fase em que estamos a tentar projetar, a inflação está a acelerar e, portanto, estamos a tentar projetar, e ao tentar projetar estamos a acelerar a inflação. Basicamente, esta tempestade inflacionista está ali colocada, basicamente tem as dimensões que já vos estabeleci e veem o encadeado, não tenho tempo para referir tudo, mas veem como é que foi possível uma convergência na inflação de um conjunto de erros e de omissões da política económica, de um conjunto de problemas nas cadeias de abastecimento, nas pressões pelos custos e nas pressões pela procura. Ao mesmo tempo que os preços da energia, dos materiais, da alimentação não processada aumentavam significativamente, os governos entendiam que o confinamento não era a impossibilidade de consumir, mas a falta de dinheiro para consumir. Portanto, com o confinamento, as famílias tiveram consumo suspenso e, portanto, também poupança suspensa. É uma coisa que não é consumo nem poupança, é o que não foi gasto. Portanto, não é ainda, pode vir a ser consumo, pode vir a ser poupança, mas então o que aconteceu foi acumular um excedente que foi depositado nos bancos, se quiserem os números, 30 mil milhões de euros em Portugal, 900 mil milhões de euros na Alemanha, 3 trilhões e meio nos Estados Unidos. Portanto, são valores muito significativos. São valores que, obviamente, geram uma inflação pela procura absolutamente desconhecida. E, portanto, é isto que estamos a viver. Do ponto de vista dos preços, cá está a assimetria. Tem países com taxas de inflação abaixo dos 10%, países em cima dos 10%, países acima dos 20%. Porquê? Porque não têm todos a mesma independência energética, porque não têm todos o mesmo modelo de consumo, porque não têm, sobretudo, a mesma dimensão de valor acrescentado. Uma coisa muito importante para perceber como é que uma empresa ou uma economia pode enfrentar a inflação é, imaginem que têm um objeto rígido e tem uma esponja, e tem uma espécie de um ponteiro, não é? Se dão um toque com o ponteiro no objeto rígido, todo o vosso movimento é refletido para a frente. Se derem numa esponja, ele é absorvido. A esponja é o valor acrescentado. Quando há muito valor acrescentado, quando há produtividade, eu tenho capacidade de absorver uma parte do choque inflacionista. Quando o valor acrescentado é diminuto, eu não tenho grande capacidade de absorver o choque inflacionista. Transmito à fase subsequente. E pronto, tem aqui os valores e, digamos, de como uma coisa que começa muito polarizada na energia e em certas matérias fundamentais acaba generalizada. Há cerca de... No fim do primeiro trimestre deste ano nós alcançámos uma coisa bem interessante, que é melhor que estes gráficos, mas que não dava para pôr, que é, na Europa, nessa altura atingiu-se inflação em mais de metade dos produtos, dos bens e dos serviços. Uma coisa é a inflação média estar a subir, mas basicamente porque há um grupo restrito de bens e serviços que estão a subir. Portanto, a generalização da inflação tem atualmente cerca de 6 meses. E, portanto, está-se a acelerar. Portanto, nós vamos chegar ao fim deste ano com todos os preços a subirem, e não só com parte dos preços. Impacto da inflação na indústria. Tem aqui todas as mercadorias, cada vez há menos mercadorias, cada vez a produção económica é de bens diferenciados, mas continua e haverá sempre mercadorias. Aço é aço, ácido sulfúrico é ácido sulfúrico, óculos são óculos, é uma coisa diferente. Óculos não tem nada a ver com aço nem ácido, ou casacos, ou sapatos, ou automóveis, ou televisões, isso é outra coisa.
E, portanto, uma subida generalizada dos preços, muito significativa, dos preços das principais commodities, mercadorias. Mercadoria é um bem não diferenciado. Não é? Nós, aliás, vamos evoluir dentro do relançamento da globalização para, tal como felizmente já temos muitas empresas certificadas, vamos ter commodities certificadas. Portanto, nós vamos ter uma separação das mercadorias em mercadorias certificadas para a digitalização, para a descarbonização, para a sustentabilidade, e mercadorias. Não? O excesso de gasóleo que a Europa necessita, não é? Portanto, por regulação pública, os Estados Unidos apostaram na gasolina e a Europa no gasóleo. Agora está tudo revisto. Mas a Europa tem vivido, não só com o gás, mas também com a refinação de petróleo intensiva em gasóleo, que a antiga União Soviética vai vendendo à Europa pelas suas opções de gasóleo que agora foram postas em causa. Portanto, depois tem os outros materiais, vêm as cavas da pandemia e veem como, digamos, o ressurgimento a partir da pandemia gerou esta inflação pelos custos. Tem aqui, digamos, a subida das taxas de juros, que obviamente é uma resposta da política monetária a secar liquidez para combater a inflação pela procura, que é preciso combater, a tentar gerir uma coisa muito importante, que é o valor da moeda, que é determinante para as suas economias. Atenção que o euro já desvalorizou desde que temos inflação 24% em relação ao dólar e 16% em relação ao yuan, a moeda da China. É completamente diferente importar da China com a moeda chinesa a valorizar em relação ao euro 16% ou ao contrário, não é? Tal como é muito importante para as condições de competitividade das empresas, o dólar a valer mais ou a valer menos, depende dos mercados, depende das atividades, depende dos produtos, depende da concorrência, mas é o que é. E depois tem, digamos, os indicadores relativos a estas assimetrias e a estas dificuldades que vos falei. Inflação e a gestão empresarial, basicamente, o que é que está aqui em causa? A primeira nota com que eu gostava de concluir é: uma coisa é combater a inflação, outra coisa é aliviar os custos da inflação sobre as famílias e as empresas. Não é? Pronto. Eu tenho andado com uma dor ciática e, portanto, à noite, na posição horizontal, dói-me a perna direita. Se calhar era melhor se me doesse a esquerda, mas dói-me a direita. Pronto. E fiz um TAC para perceber e, milagrosamente, percebi que tinha uma perna um bocadinho mais curta que outra, ou mais comprida que outra, como quiserem, e, portanto, com uma pequena palmilha, a dor foi-se. Enquanto não fiz o TAC, tomei uns Benurons ou outras coisas mais fortes para as dores que eram insuportáveis. As medidas que têm sido tomadas por muitos governos europeus e que foram agora tomadas pelo governo português são medidas contra a dor, não são medidas contra a inflação. Portanto, o que está errado não são as medidas, é o nome do plano. Não tem nada a ver com o combate à inflação. Quer dizer, eu não tenho nada contra o governo, não move nada contra o primeiro-ministro, não move nada contra o ministro das Finanças, nada. Agora, não tem nada a ver com o combate à inflação. As causas da inflação não são aquelas, portanto não há nenhum combate à inflação. Há uma tentativa de mitigar a dor sobre as famílias e sobre as empresas. O que é que tem que ser feito? Em primeiro lugar, enfrentar as expectativas inflacionistas. Toda a gente tem expectativas inflacionistas, como o presidente da IMAP apresentou. Estamos a ter uma inflação que se aproxima dos 10%. Em alguns países menos, noutros países, mas temos uma inflação que é muito mais elevada a montante das cadeias de valor e de abastecimento. Portanto, nós estamos com inflação superior a 30%, ou próxima a 30% nos materiais e matérias-primas fundamentais. Estamos com uma inflação na produção industrial entre os 15% e os 20%, e estamos com uma inflação no consumo, digamos, um bocadinho abaixo de 10% para o conjunto das realidades. Portanto, ela está mais elevada a montante e está mais baixa a jusante. Não vai ser feito assim. Primeiro é preciso difundir os efeitos
da inflação elevada à montante e depois é que se consegue pôr em causa essas realidades. E, portanto, eu tenho a desvalorização do euro, tenho a necessidade de ter uma política monetária e cambial ativa, sem apoiar a política orçamental e fiscal. Portanto, a novidade é que a política monetária e cambial vai ter que combater a inflação e, para combater a inflação, não vai ajudar os governos a fazer as despesas e a gerir as procuras sociais dos eleitores, coisa em que vivemos nos últimos anos. Mas, como expliquei, a inflação não é um fenómeno exclusivamente monetário. Portanto, eu não vou resolver este problema só a subir as taxas de juros. Tenho que subir as taxas de juros para secar as expectativas inflacionistas. E como me atrasei, a dose tem que ser mais forte do que se eu não me tivesse atrasado. Se eu tivesse, no final do segundo trimestre do ano passado, dito, cuidado, que temos um problema de inflação em cima da mesa, e este problema requer menos despesa, e, portanto, vamos subir as taxas de juros, um montante mais baixo, uma afirmação credível, o Banco Central Europeu tudo fará para defender a taxa de juros real, isto é, a que resulta da taxa de juros fixada e da inflação, para mostrar que há aqui um combate em que queremos a melhor solução gastando, quer dizer, é como não desperdiçar vacinas, não é? Vamos não desperdiçar vacina. Portanto, como isso não foi feito, nós vamos ter uma overdose de correção monetária. Quais são as consequências? Uma overdose das consequências sobre o nível de atividade económica. O medo que atualmente já se generalizou da recessão. Pronto. Mas, portanto, é uma gestão nova da política orçamental e fiscal, é uma gestão nova da política orçamental, da política monetária e cambial, com um equilíbrio muito grande entre não confundir a inflação como um fenómeno não monetário, não confundir a inflação como um fenómeno controlável só pela política monetária e, ao mesmo tempo, dinamizando aquilo que é a grande solução para este fenómeno, que é estimular a inovação, estimular a descarbonização, estimular aquilo tudo que se fala geralmente. Está tudo tão claro como o novo aeroporto de Lisboa, não é? Sobre o que temos que fazer, sabemos tanto como o novo aeroporto, quer dizer, discutimos a localização, ninhures, algures, ninhures de baixo, algures de cima, tudo isso é discutido, mas que tipo de aeroporto? Não. Que tipo de atividade económica? Que características? Como é que o aeroporto a construir vai fazer o bypass de uma procura que era basicamente uma procura de proximidade, os países europeus mais próximos de Portugal, para uma procura longínqua, os novos fluxos turísticos emergentes que são muito mais... Como é que se cria uma cidade aeroportuária onde a atividade, digamos, mais nómada, mais móvel, tem um espaço privilegiado? Nada disso discute. O Texas, no final dos anos 80, fez um aeroporto, Dallas-Fort Worth, resolveu o problema da localização, porque chamou os dois nomes, pôs num sítio adequado, com uma ideia muito simples, que é, eu quero poder ter aqui qualquer fábrica que importa ao exporte para qualquer parte do mundo em 24 horas. Isto valeu 100 mil empregos em 5 anos. Ter uma ideia, não sobre uma pista, um hangar, ou a arquitetura da pista e do hangar, mas sobre a função económica. Aquilo não é uma infraestrutura, já não se fazem aeroportos de infraestrutura. Fazem-se plataformas de inserção na globalização com valor ou sem valor. Portanto, aqui é preciso precipitar tudo aquilo que andamos a falar, mas que muda a face do valor acrescentado, da produtividade das empresas. E, portanto, a gestão tem que ser uma gestão sábia, equilibrada, cuidado que, se o euro desvalorizou, eu posso ter mais facilidade em exportar, mas eu preciso de importar. E se o euro desvalorizou, eu, quando importo a inflação juntamente com as matérias-primas ou as máquinas que importei. Portanto, cada caso é um caso e, basicamente, nós temos que enfrentar o curto prazo, mas a grande medida de combate à inflação é o médio e longo prazo. É a aceleração da transformação que nos dá maior capacidade produtiva, maior produtividade, maior valor acrescentado e, portanto, é um momento muito desafiante. É uma conjuntura longa, não é para amanhã ou depois para amanhã, embora desse jeito que tivéssemos sorte na evolução da guerra da Ucrânia, que tivéssemos sorte nas pressões pelas rendas das matérias-primas fundamentais, que tivéssemos sorte nas decisões das grandes instituições públicas. Portanto, tudo isso é bem-vindo.
Mas basicamente é um momento de pôr no passado, pôr no arquivo o tempo da deflação, o tempo de um conjunto de facilidades, a facilidade de precipitar o futuro no presente e gerar um tempo novo, que é obviamente um tempo de maior qualidade da política económica, maior confiança na política económica, uma dimensão real, competitiva da política económica e não só uma dimensão financeira e, obviamente, a preparação para uma conjuntura que tem tanto de difícil como de estimulante, porque é uma conjuntura que premiará os inovadores. Premiará os inovadores nas empresas, nas famílias, no Estado, os inovadores, aqueles que trazem valor acrescentado à realidade do presente. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigada, professor Augusto Mateus, por esta partilha de conhecimentos e por tudo aquilo que aprendemos com o que nos deixou. Está agora na altura de chamar os intervenientes deste nosso debate, onde vamos discutir nos próximos 45 minutos, mais coisa, menos coisa, algumas das dicas e das linhas que foram já deixadas aqui. São convidados do nosso painel João Costa Pinto, é economista e vogal da direção da CIP. João Costa Pinto, cá está. Estava aqui à sua procura. Quer sentar aqui ao meu lado, por favor? Esperei pela claque. Já viu? Teve aqui uma claque de viva, viva com a sua presença. Muito bem, a Clara Marques é administradora da Manuel Marques Herdeiros S.A. Aqui ao lado, Clara, por favor. O Miguel Gilmata, CEO da Sonai Capital, é também presidente do Conselho de Administração da Adira. Bem-vindo. E por último, não menos importante, o Leonardo Costa é economista e também professor associado da Católica Business School. Sejam muito bem-vindos. Bom, sejam bem-vindos. Que grande ovação e ainda nem sequer começámos a nossa conversa. Obrigada pela vossa presença. Bom, João Costa Pinto, eu vou começar aqui por si. Tentar elevar aqui um bocadinho a voz, isto é mais um desafio, mas perguntar daquilo que ouvimos da análise do professor Augusto Mateus, eu gostava também de ouvir a sua leitura e perceber de que forma é que a CIP olha para o impacto da inflação na gestão empresarial. Bom, isto é preciso muito mais do que resiliência, não é? Bom, o professor Augusto Mateus, como é costume dele, quando cobre um terreno, cobre-o todo. Portanto, eu começaria por o felicitar pela forma como ele abordou um tema que é de facto de grande complexidade, pelas implicações que tem. Mas antes de prosseguir, deixe-me dizer-lhe que quanto àquilo que a CIP pensa, eu iria deixar isso para um senhor vice-presidente da CIP que vai fechar, tanto quanto eu entendi, os trabalhos, e ele, melhor que ninguém, abordará as posições da CIP. Eu, tendo presente e como pano de fundo tudo aquilo que o professor Augusto Mateus referiu, eu acho que posso acrescentar alguma coisa de útil se procurar elaborar um pouco a forma como eu vejo esta questão de inflação no espaço europeu, na União Europeia. Ele referiu-se a uma questão que é muito importante e que eu começaria por ela, e que é o seguinte: praticamente desde a crise financeira de 2007-2008 e em particular desde 2014, que foi quando o Draghi pronunciou aquela célebre frase "whatever it takes", querendo com isso dizer que o Banco Central Europeu faria tudo o que fosse necessário para manter a área do euro estabilizada.
E isto é muito importante porque manter a área do euro estabilizada, para além de preservar o próprio euro, isso depois tem reflexos sobre a atuação do sistema financeiro do euro, o sistema bancário, os bancos e a forma depois como isso se reflete sobre as empresas. Mas em relação ao momento atual, o BCE agiu tarde demais, não concordam? É que eu já lá ia chegar. O que eu ia dizer é que entre 2014 e praticamente a guerra na Ucrânia, a União Europeia viveu com um mix de políticas que o Augusto Mateu referiu, mas que eu sublinhava pela sua importância, que foi, viveu com uma política monetária que tinha como objetivo principal a estabilização dos mercados financeiros e o apoio, como ele referiu, o apoio à manutenção das condições de financiamento dos Estados. Foram os grandes beneficiários durante este período de uma política monetária que teve consequências de grande complexidade e que eu não ia perder muito tempo com isso. A verdade é que o Banco Central Europeu, instituição por excelência dirigida por tecnocratas não eleitos, transformou-se no pivô da própria área do euro. Toda a estabilidade do euro dependia da atuação do Banco Central Europeu. O que é que isso permitiu? Permitiu que os políticos europeus não fizessem nada. Isto é, foi mantida uma política fiscal muito rígida, controlada por princípios que na prática, estando plasmados, digamos assim, no chamado Pacto de Estabilidade e Crescimento, foram muito desenhados de acordo com as opiniões alemãs. E durante esse período, o euro e toda a zona do euro viveu suportado pela política monetária, que teve consequências, como foi referido, isto é muito importante, nomeadamente no nosso caso, puxou o custo de financiamento dos Estados, mesmo os Estados como o nosso, com elevados níveis de endividamento, para baixo. E permitiu que se vivesse com políticas fiscais de grande rigidez. Quando veio a pandemia, houve aquilo que eu chamo uma pseudo-suspensão destes princípios, porque na prática, embora eles foram suspensos, não há ninguém que se atreva a contrariá-los de forma visível. E depois de 2 anos de pandemia temos o eclodir de uma guerra, não é? Quando fim, infelizmente, não tem fim, ainda não é conhecido. Quando surge a guerra, tudo isto se inverte. Certo. E o que é que está a acontecer agora? E qual é o grande problema? É que a política monetária inverte-se, aliás, de uma forma que é preocupante, porque dá a ideia que o Banco Central Europeu, de alguma forma, não sabe o que há de fazer. Porquê? Todos nos lembramos que há cerca de um mês e meio, a senhora Lagarde, quando anunciou as primeiras subidas de taxas de juro, também disse que o Banco Central Europeu estava muito preocupado com aquilo que ela chamou, de uma forma curiosa, o mecanismo de transmissão dos impulsos da política monetária e que o Banco Central Europeu iria atuar de tal forma que não houvesse uma fragmentação desse mecanismo. O que é que isto significava na prática, para além deste jargão que a maioria das pessoas não entendeu? Significava que uma economia como nós podíamos estar tranquilas, porque embora houvesse subida de taxas de juro,
o Banco Central Europeu iria desenhar e lançar instrumentos que, se fosse necessário, permitiriam ao Banco Central Europeu continuar a comprar dívida portuguesa. Ora, o que é que aconteceu entretanto? As tensões inflacionistas intensificaram-se, como resultado da guerra, já foi explicado, e através das pressões da energia e dos bens alimentares e outros tipos de produtos, e o Banco Central Europeu de facto desenhou um instrumento, mas que é um instrumento que tem uma tal condicionalidade que só vai poder ser utilizado pelas economias que não têm necessidade desse apoio. Certo. E com isso, e de facto foi muito importante fazermos aqui essa viagem. Em 2014, por acaso 2014 foi um sinal que foi, curiosamente ou não, deixe-me só a altura acabar. Da anexação da Crimeia, e portanto os sinais já estavam todos com a ligação e a dependência da Europa. Deixe-me só acabar com esta observação. Sim, o Draghi, em 2014, disse whatever it takes. A senhora Lagarde também está a dizer whatever it takes, mas agora para combater a inflação, seja qual for o impulso recessivo que isso venha a significar. E falando sobre essa inflação, havia um estudo que dizia que mais de 333 empresas que foram ouvidas no inquérito, eram cerca de 53%, mais de 50%, dizia que não possuía experiência interna necessária para gerir o impacto da inflação nos seus negócios. Partilha desta ideia e, se sim, que consequências é que isso tem? O professor Augusto Mateus chamou a atenção para o facto de que nós nos desabituámos de viver a inflação. Certo. Foi um longuíssimo período em que a estabilidade de preços era aparentemente total. Pior do que isso, o problema do Banco Central Europeu e de outros era evitar a depressão e a recessão. E vivemos durante um período longuíssimo numa situação absurda. Para os economistas é absurdo. Eu não conheço nenhum manual de economia em que as taxas de juros sejam negativas. Certo. Mas foi isso que vivemos. Portanto, não me admira que um choque tão repentino e desta intensidade que torna aqui muito difícil leve muitos gestores a refletir. Exatamente, com a inflação. Importa ouvir a opinião precisamente de uma gestora, Clara Marques, bem-vinda. Gostava aqui de perceber, na perspectiva da sua empresa, nós estamos de facto ainda a recuperar de uma pandemia, estamos ainda a meio de uma guerra com a inflação elevadíssima. Quais é que, na gestão da sua empresa, quais é que são as principais preocupações e dificuldades que têm enfrentado nestes últimos tempos? Antes de mais, muito boa tarde. Eu gostaria de cumprimentar todos os presentes, nomeadamente o excelentíssimo painel do qual faço parte. Falar no gestor PME industrial é falar em termos de resiliência, como falou muito bem, portanto foi a palavra do ano 2020-2021 e, portanto, tipicamente o gestor industrial está contextualizado e familiarizado com uma série de imprevisibilidades, inconstâncias, porque está canalizado e está muito dependente do mercado de commodities e, portanto, que é indexado ao mercado e, portanto, muito dependente de um ecossistema volátil. Acontece que nem nós, nem nenhum industrial ninguém estava à espera de passar por dois choques disruptivos de mercado conjunturais que levaram para um cenário completamente hostil e, portanto, fomos completamente canalizados para uma nova experiência de gestão. De facto, eu ainda não sou assim tão experiente, mas também não lidei com o que é gerir em tempos de inflação, portanto, geri em tempos de imprevisibilidade, com uma pandemia, com uma inflação e, portanto, sempre com alguns desafios em mãos. Falar destes desafios conjunturais não faz sentido sem antes falarmos de todos os desafios estruturais à qual estamos a ser postos em prova. Portanto, antes da pandemia houve uma série de desafios transversais
e globais, como a transição energética, a transição digital, a ingressão na indústria 4.0, começamos a lidar depois na pandemia com a questão da escassez de mão de obra e com a questão das qualificações, e tudo isto é demasiado exigente para empresas da dimensão de PME, que é a grande parte do tecido empresarial português, não é? Exatamente, e que estão totalmente debilitadas, enfraquecidas, com planos de tesouraria curtos, um pouquinho endividadas até, e portanto, fruto das medidas que foram também sendo implementadas durante a pandemia, e que agora novamente se expõe nessa figura. Está a falar na linha de crédito que acaba por ser não uma ajuda, mas uma forma de um maior endividamento, não é? Por parte das empresas. E portanto isto é, como o velho ditado diz, empurrar com a barriga para a frente um problema que teremos. E andamos sempre a correr atrás do prejuízo. Mas o que é que mais, em termos gerais, o que é que mais tem impactado esta inflação, portanto, na vossa atividade, nos vossos negócios? Nós tivemos um aumento exponencial de todos os custos operacionais da empresa. Portanto, estamos expostos na indústria da cutelaria ao mercado da aço inoxidável e, portanto, dispararam já em 2021 ao nível dos 150% e este ano chegaram aos 300%. Neste momento, com a crise energética e depois com a explosão geopolítica aqui na Europa, com a questão da Rússia, fomos expostos a níveis exacerbadíssimos com a nossa fatura de eletricidade e, portanto, lidamos com 500% de aumento relativamente aos nossos custos energéticos. Apoios relativamente de facto aos custos energéticos aqui em causa. Não há, quer dizer, no nosso caso não há consumo de gás, felizmente. Pois, não são empresas que estão mais diretamente relacionadas. Mas, infelizmente, não há uma linha focada, digamos assim, um apoio a fundo perdido como há para os utilizadores intensivos de gás e que poderia haver, porque o mecanismo ibérico por si só não consegue colmatar estes custos que as empresas estão a internalizar e que não conseguem externalizar na medida do que poderiam ou conseguiriam. Portanto, são tempos em que nos tentamos reinventar na medida do possível. E como é que conseguem fazer, não mais, mas pelo menos o mesmo, com menos, não é? Porque isto torna a gestão muito sem dúvida. complexa. Eu costumo dizer que o longo prazo vira o curto. Portanto, é uma gestão diária dos recursos que dispomos e, de facto, das receitas que vamos encaixando e das previsões que vamos tendo. Felizmente temos trabalhado em todos estes desafios estruturais e conjunturais e trabalhado num excelente, digo eu, não é? De forma um pouco humilde, modelo de negócio para que, de facto, consigamos colmatar todos estes desafios e, de facto, ainda este ano conseguimos um crescimento exponencial em 2021, face ao ano 2020, de plena pandemia, mas tem sido difícil, quer dizer, as perspectivas para este 2022 são aquém do que se esperava. E para 2023 também. E para 2023 não é melhor, já sentimos aqui uma contração do mercado e, portanto, as perspectivas de facto não são animadoras. Mas, como sempre, o industrial reinventa-se, ajusta-se, reconstrói-se e renasce. É verdade. E assim tentaremos e demonstramos bem na pandemia que, de facto, somos capazes de nos reinventar e muito bem. Miguel Gil Mata, gostava, boa tarde também, de ouvir a sua visão aqui numa área de uma maior dimensão. Como é que se tem adaptado a estes momentos tão desafiantes que, depois de uma pandemia, permita-me a expressão, levamos com uma guerra em cima, uma guerra pela qual ninguém estava à espera. Bem, antes de mais, boa tarde a todos e obrigado pelo convite, aos meus colegas de painel, plateia. Um gosto de estar aqui. Eu, se calhar, começava por reconhecer algumas evidências, antes de responder à sua pergunta, que são a inflação, de facto, hoje é assumida, está cá e, mais importante que isso, os bancos centrais já demonstraram que a reconhecem e que a vão combater. Demorou, foi um bocadinho de tempo, não é? Demorou algum tempo, mas Jerome Powell ainda acabou de dizer, não foi whatever it takes, mas disse que se calhar a recessão é o preço a pagar para combatermos a inflação. Sim. A inflação é perniciosa, alimenta-se a si própria, pode descarrilar a economia de forma incontrolável e por isso os bancos centrais não vão deixar, e isso para mim hoje é óbvio, não vão deixar de a combater de qualquer forma. Certo. Isso significa para nós, e agora respondo à sua pergunta, para nós empresas que temos que incorporar esse conhecimento. E também é uma evidência que na maior parte das estruturas de gestão das nossas empresas já escasseiam pessoas, já escasseiam processos adaptados à existência de inflação. Coisas tão simples como o ciclo de revisão de preços
que é um processo estipulado nas empresas, não é hoje feito em ciclo curto, é feito em ciclo longo. Certo. E é preciso rever isso. E as estruturas comerciais, as estruturas de controle de dívida, todas essas estruturas estavam a operar, estiveram durante décadas a operar em lógicas distintas. E apesar de todos conseguirmos facilmente racionalizar o assunto e dizer que agora é preciso atuar de outra forma, isso depois na prática demora algum tempo, é preciso muita disciplina para não cairmos sempre nos mesmos erros. E, portanto, o que temos feito, e penso que a generalidade das empresas tem feito, é de facto olhar para as suas linhas de custo, olhar para as suas linhas de proveito, perceber como é que cada uma delas varia com a existência de inflação. E depois cada caso é um caso. Há situações em que a inflação até pode, no limite, ser, pelo menos temporariamente, benéfica, e temos que discernir isso muito bem. Temos que olhar para as nossas estruturas de dívida, adaptá-las a uma taxa de juros que sabemos que vai crescer, enfim, olhar para todos os processos, revisitá-los de forma bastante incisiva. E qual é que tem sido, olhando no seu caso, qual é que tem sido a estratégia do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de produção, de venda, de recursos humanos, da própria comunicação que se faz posteriores para o cliente, claro, em relação à sua empresa? Confesso que nós já há algum tempo que tínhamos incorporado a hipótese de a inflação ser mais assumida e a taxa de juro ser, evoluir em alta. Portanto, não foi uma total surpresa, não? Não vou dizer que fui o primeiro ou que fomos os primeiros a notar isso, mas já há algum tempo que estávamos a atuar nesse sentido. Sim, havia sinais. E como claro. É que atuaram? Mediante essa capacidade de olhar para a frente e de perceber que algo vinha aí? Claro, como é que se adaptaram mediante esses sinais tão difíceis e tão negativos? Um exemplo simples. Olhar para toda a estrutura de financiamento da empresa, quem financia e como a empresa, perceber como é que as taxas de juros desses financiamentos estão alocadas em indexantes, qual a sua maturidade, certo. Quais os seus prazos de reembolso e tentar adaptá-las. Adaptá-las, perceber se é mais benéfico tê-las fixas, se é plausível deixá-las flutuar com os indexantes de taxa de juros, desde que elas estejam indexadas elas próprias à atividade económica que acompanha a inflação. Certo. Enfim, perceber se os modelos funcionam bem e são robustos. E se há capacidade de eventualmente negociar naturalmente, com acordos mais claro, em princípio, os financiadores têm o mesmo interesse. Certo. Portanto, se eu demonstrar a um financiador que tenho uma linha de proveito que ela própria está indexada à inflação, eu posso ter uma dívida que flutua com a taxa de juros diretora. Se por outro lado eu tenho um modelo de negócio que é mais fixo, o próprio financiador pode aceitar de bom grado que trabalhamos com taxas fixas, porque ele próprio vai contratar esse funding a taxa fixa. Portanto, é preciso fazer este trabalho com novas realidades. Um outro exemplo, por exemplo, hoje, se eu tenho uma análise de investimento que exige uma certa rentabilidade, num cenário de inflação, eu tenho que corrigir esse limite mínimo de rentabilidade que espero no financiamento para incorporar expectável desvalorização da moeda. E, portanto, também numa perspectiva de análise de investimento, as coisas se alteram. Leonardo Costa, gostava também de ouvi-lo. Boa tarde, bem-vindo. Qual é que é, na sua opinião, e a análise que faz, qual é o impacto, de facto, que esta inflação está a ter no tecido empresarial português? Eu ia começar pela inflação em si e depois iria, se calhar, falar do setor como exemplo desse impacto ou da maneira como ele está, este setor metalomecânico, não é, da indústria metalomecânica. E, portanto, boa tarde, peço desculpa e obrigado pelo convite e obrigado aos colegas palestrantes também e a excelente apresentação que ouvimos. Eu gostei muito da apresentação do professor Mateus, porque acho que é extremamente completa e dá que pensar. Pronto, e gostava só de lembrar o seguinte, houve uma luta no seio da zona euro, estamos a falar da crise das dívidas soberanas, em que, com a crise financeira global, nos ativos tóxicos, os bancos alemães foram muito apanhados por isso. E quando tiveram grandes perdas, o que aconteceu foi que depois a seguir começaram a desconfiar de todos os seus investimentos e começaram a haver um discurso acerca dos países da coesão, no Sul, como sendo os PIGs ou os gypsies, não é? No sentido de gastarem mal o dinheiro, aquelas coisas todas, e que no fundo resultou depois em programas de resgate, onde nós, sociedades, várias resgatadas, Irlanda foi uma delas, Portugal foi outra, Grécia outra, tivemos que pagar
digamos, os Estados foram forçados a fazer bailout dos próprios bancos para os bancos poderem pagar aos outros bancos. E, portanto, estamos nesta situação, e quando vem a afirmação do Draghi, creio que foi em 2012, do whatever it takes, e depois em 2015 é o quantitative easing, no meio desta confusão das austeridades expansionistas, coisas mirabolantes, e por aí fora, é o Banco Central que assume um bocado as rédeas. E nesse sentido, ao dar a liquidez, seguir as regras. Eu acho que eles seguiram muito aquilo que o Friedman disse em relação a 29, que 29 tinha sido um problema de falha monetária mais do que outra coisa qualquer. Não ter dado liquidez aos bancos, e por isso a corrida aos bancos em 29, depois da Grande Depressão, ou na altura da Grande Depressão, depois da quebra do mercado de capitais em Nova Iorque, dar essa liquidez aos bancos para isso não acontecer. Nós tivemos a seguir essa receita. Ou seja, aqui na Europa. E, portanto, toda a gestão da crise, eu diria, do ponto de vista monetário, foi extremamente monetarista. Já agora, o nosso Banco Central tem como única missão a estabilidade de preços. Não é verdade noutros bancos centrais, nomeadamente no americano. Ou seja, o emprego também é importante. Não é? É uma das missões. Eles não conseguiram fazer isso lá, conseguiram fazer do lado europeu. Claro que isto é poder político, quem estabelece as missões do Banco Central, o que significa que somos nós que estabelecemos as missões do Banco Central, e eu não me lembro de ter sido achado na altura, e isso mostra também as debilidades ou as dificuldades no seio do processo europeu. E, portanto, foi uma luta, digamos, que nos fez chegar a substituir a ausência de política fiscal como uma política monetária que nem sequer foi convencional, ou seja, a partir de 2015, tal qual aconteceu nos Estados Unidos, há uma compra de dívida pública que isto não era permitido pelas regras, não é? Ou seja, foi permitido, é não convencional a medida. E isso é que deu essas injeções de liquidez nos bancos. Não deixámos de pagar os nossos bancos, atenção, continuamos, não é? Ou seja, a resgatar os bancos, mas houve uma injeção de liquidez nos bancos que, com taxas de juros extremamente baixas, eu acho que ela não foi para a economia real, ou seja, porque os bancos também não estão interessados em emprestar a taxas de juros tão baixas, com os riscos que correriam. E, portanto, a atrapalhada toda é esta, não é? Ou seja, apesar de tudo, foi melhor que a austeridade expansionista, não é? Até chegarmos aqui. E quanto à desvalorização do euro, 2015 já é uma situação de grande desvalorização, porque começa o quantitative easing. Pronto. E, portanto, eu diria que é este o panorama macroeconómico. A partir daqui a questão é saber qual é a origem da inflação, porque eu acho que o professor Mateus disse isso muito bem, não é só monetária, também é monetária. E há a questão da desvalorização do euro, que até que já não é só de agora. Agora há mais desvalorização, mas houve logo em 2015. Não é? E se não é só monetária, a pergunta é, e o professor Mateus acho que disse isso, não é? Quebras de segmentos, de abastecimento, mas não é só isso. É nesses setores de mercadorias, não é? De fornecimento de energia, de matérias-primas e por aí fora, há ou não poder fazedor de preço por parte das empresas. São ou não mercados concorrenciais? Porque se não forem, e não creio que sejam, estamos a falar de farmacêuticas, setor agroalimentar, energia, outros, não é? Por aí fora. A questão que se coloca é até que ponto a deixa da inflação por via da guerra, porque nós estamos numa situação de guerra, estamos à beira de uma guerra, não é? Ou seja, estamos ao pé da guerra, estamos a participar na guerra, os meus miúdos têm medo de ir para a guerra, neste momento, ou seja, sabem que isto pode descambar, ou têm esse sentimento. Eu vejo mais preocupados com isto que com a inflação, certo. Não é? As famílias estão preocupadas com a inflação, eu vou ao supermercado e vejo, não é? Também, todos nós, não é? Pronto, e portanto, não é que não esteja preocupado com a inflação em si, mas estou mais como meio para as outras coisas do que outra coisa qualquer. E portanto, este poder fazedor de preço, e eu penso que esta globalização que a gente teve no pós-guerra, é uma globalização que, o professor Mateus também, é rica a intervenção porque obriga a ir buscar muitas coisas. Mas no fundo é assim, só mesmo para dizer isso, é verdade que a China, as classes médias estão a aumentar, mas também na China a desigualdade está a aumentar. Toda a gente está melhor, mas uns muito melhores do que outros. Sendo que o limiar de pobreza foi ultrapassado, isso sim, não é? Ou seja, resolveram essa dimensão da desigualdade. Mas a desigualdade também está a aumentar nas sociedades mais ricas ou mais desenvolvidas, os países da OCDE. E esta é que é a novidade desde a década de 80, com esta desregulação e com esta ideia de que o mercado é sempre melhor que não é? Do que os Estados e, portanto, um bocado à Friedman, não é? De que as falhas de mercado, por muito que existam, são sempre melhores do que as falhas dos Estados e portanto, é para o mercado de qualquer maneira. E o que eu acho é que neste momento estamos a ter rendas nesses preços das matérias-primas que advém do facto desse poder do oligopólio, o monopólio por aí fora dessas empresas, não é? E a questão é saber como atalhar isso, porque eu acho que é assim, se há um problema de inflação, se ele tem esta dimensão monetária, também tem, e se tem uma dimensão que é outra, e que vem do lado da oferta, e aí que não é monetária, como é que eu atalho isso? A Comissão Europeia está a dizer qualquer coisa acerca disso, porque falou na questão da eletricidade, das rendas excessivas serem taxadas como uma forma deles não andarem a procurar tê-las, não é? Agora, a gente olha para as estatísticas e vê que realmente aqueles markups subiram, não é? Não foi só, ou seja, os custos subiram, se calhar para fornecer energia, mas mais do que isso, os markups que as empresas têm para estabelecer o preço de venda, mais que proporcional, subiu também, o que significa que grande parte da inflação vem daí. E isso obriga a regulação, mais do que outra coisa qualquer. Ou seja, o meu medo é, à monetarista, digamos, é utilizar este instrumento das taxas de juros
como se fosse napalm, não é? Certo. Mata tudo, Sim, não é? varre tudo. Não, quer dizer, varre tudo, não é? Mas mata as famílias, mata as empresas, mata tudo. Devo dizer que eu preferia pegar nas medidas não convencionais que foram feitas e pensar o que é que seriam medidas não convencionais para atalhar a inflação. Aliás, por questões de distribuição social, não é? Sim, mais e a última coisa é que é muito difícil explicar num contexto de uma guerra às pessoas, não é? Já é difícil explicar, diz o Blanchard, não sou eu, que é difícil explicar às pessoas numa guerra porque é que elas têm que ir para o desemprego para a inflação baixar, não é? Peço desculpa, numa situação de não guerra, de sobreaquecimento da economia, não é? Que não acho que seja o caso, não é? Apesar de haver as questões. Mais difícil é dizer que é por causa do Putin que tem que ir para o desemprego. E, portanto, o meu medo é que esta desestabilização económica que a gente esteja a criar com isto, não é, resulte depois numa desestabilização política, não é? E isso significa pôr lunáticos em lugar de poder. Já começa a haver vários, não é? E isto, transformar a Europa num hospital psiquiátrico, não acho que seja o ideal para as empresas, para estas coisas todas. Pronto, e tudo é isto que eu te diria do ponto de vista macro. Agora, olhando para as empresas, não é? E para este setor especial, dentro da economia portuguesa, acho que o professor Mateus também disse isso, não é? Estava a ter recordes de exportação agora, em 2022, não é? É certo que a Alemanha é o principal destinatário. Se a Alemanha sofre pela sua dependência do gás russo, eles vão ter que abrir procura por essa via. Certo. Mas é um setor que sofre com as rendas dos outros. Ou seja, se eles consomem muita energia, e consomem, têm que consumir, em parte das produções que fazem, então significa que se houver rendas excessivas na energia, eles estão a pagá-las. Claro. E, portanto, estão a ficar com menos margens, não é? Pronto. Por outro lado, operam em cadeias de valor, é que vem business to business muito, não é? Em que vendem outras empresas que se calhar têm maior poder de preço, de formar preço do que eles. Claro. E, portanto, eles realmente têm que ser competitivos, faço-me entender, porque não porque o mercado seja competitivo necessariamente, quer o de abastecimento, não é? Onde eles estão, ou seja, eles têm que viver com os preços que lhes fornecem, claro que podem procurar importar o aço da Alemanha ou importar o aço não é? De onde for mais barato, mas ao mesmo tempo também têm que vender, não é? E mesmo nessas vendas eu tenho dúvidas que eles tenham esse poder fazedor de preço. Claro que eles não estão a competir com a China, não estão a competir por mão de obra barata, não é? Ou com mão de obra barata, estão a competir com qualidade, com inovação e por aí fora, não é? E nesse aspecto até é bastante interessante, sendo tudo pequenas e médias empresas, muito micro, grande parte delas. Sim. Pronto. Depois, esta segunda parte, então, o professor Mateus já deu a resposta, é que como mais do que tudo o resto era mesmo bom, era aumentar a produtividade, porque isso dava uma almofada. Não é? E a questão da produtividade põe-se muito, eu acho, com a questão da mão de obra. E qual é a questão da mão de obra? O que é que o setor diz? O setor diz que não tem mão de obra que queira, mão de obra qualificada que precisa. Não é? E ao mesmo tempo, a gente olha para o setor, se calhar até paga um bocadinho mais, pelo menos, não é? Se olhar para o salário médio, não é? Que se consegue no setor é capaz de ser melhor que o salário médio, apesar de tudo na coisa. Mas o que é facto é que, para poder pagar melhores salários, tem que ser mais produtivo. E isso significa melhorar a qualidade da gestão. Não quer dizer que a gestão não seja boa, há belíssimos exemplos, há tudo, não é? Mas há belíssimos exemplos, e se o setor está relativamente bem a outros, é porque se calhar é melhor do que noutros, é porque os líderes estão, não é? É porque a associação se calhar não está a funcionar mal, não é? Há outros exemplos, calçado, não é? Quer dizer, há vários exemplos interessantes na economia portuguesa. Mas aquilo que eu estou a dizer é que, pensando nesses termos, não é? Ou seja, da produtividade, a questão põe-se como gerir ou como conseguir pagar bem a mão de obra qualificada, principalmente aos mais novos. Certo. E não só isso, como conseguir. Houve uma descoberta na pandemia que as pessoas tiveram, que isto parece o caminho da servidão. Às vezes parece, não é? O Hayek escreve um livro chamado Caminho da Servidão, contra o Keynes e aquelas coisas todas. E, no entanto, o caminho que nos puseram, o da globalização, com os níveis de desigualdade a caminho do antigo regime, não é? Qualquer dia aparece a Maria Antonieta a dizer que se quiserem, não é? Comam brioches, não é? Se querem pão, comam brioches. Quer dizer, isto não é sustentável, não é? Aliás, para o liberalismo ser uma opção política, quer dizer que as coisas já estão muito mal, não é? Certo. Aliás, os Estados Unidos também já estão ao nível de 29, em termos de desigualdade, não é? Aliás, olhando para os Estados Unidos é o futuro, digamos, da Europa, porque a Europa não está tão mal ainda. Mas digamos que isto é mau para a própria concorrência e para o próprio mercado, para a própria competitividade do mercado. E é preciso ter noção esta mudança. Agora, em relação às empresas, produtividade de trabalho, outra coisa que eu acho que é importante, que é essa descoberta das pessoas, que há mais coisas para além ficar em casa até nem é assim tão mal, e o trabalho à distância. Isso não é uma coisa fácil para as empresas. Pois não, depende dos setores, não é? Mas não e já só. Agora deixe-me perguntar-me se acha que é uma boa opção. Não pode ser. O governo em relação à mas deixe-me só mesmo acabar. Diz que, por exemplo, o teletrabalho pode ser uma boa opção, tal como reduzir a eliminação dos edifícios. Eu acho que acha que pode ser por aí. Se aumentar a produtividade é ótimo. A única coisa que eu estou a dizer é que no teletrabalho as empresas deste setor batem-se com dois problemas, não é? Há as questões da produtividade, porque assim, se não tem, e se as pessoas trabalham à distância hoje em dia para os Estados Unidos, isso é possível, ou para a Alemanha. Pronto, e portanto significa que há uma competição
dada pela globalização, que é transnacional, por mercado de trabalho, por pessoas que estão cá a viver, não é? Sim. Pelo teletrabalho. E também há uma outra competição que é mesmo cá dentro. Ou seja, há setores que vão pagar melhor ou que vão aceitar melhor esse teletrabalho e isso compete com setores como eles, não é? Pronto. E, portanto, a questão é assim, o teletrabalho depende das funções, não é? Mas se contribuir para a produtividade, é bom que os modelos de gestão o incorporem e é bom que os modelos de gestão tirem partido disso. Isso, claro. Não é? Pronto, porque acaba por ser outras formas de valorizar o trabalho, que não é só o ordenado, é uma certa liberdade que as pessoas têm, certo, ou que pode ser, e de qualidade de vida. É bom para a poluição que não anda de um lado para o outro, não é? Todos os dias. Não será para alguém que tem que estar ao pé das linhas de produção, mas pode ser para muitos outros quadros qualificados, não é? Que são precisos nas empresas. O ambiente também agradece. E este gap, e é mesmo a última coisa, este gap de qualificações também, que ainda herdamos da ditadura e que ainda não está corrigido, neste momento nós começamos a ter pessoas mais novas, mais qualificadas do que às vezes parte dos líderes empresariais. E isto também cria essa dificuldade. Um equilíbrio para não haver um fosso. Isto muda com o tempo, já está a haver pessoas novas, não é? Entre as pessoas mais novas e aquelas que têm mais experiência. Que têm mais experiência. E acabei. Miguel, quero falar, não era essa, tem nada a ver, desculpa, estou aqui muita matéria para debater. Queria aqui falar sobre a questão da codificação e nomeadamente da própria competitividade e produtividade das empresas. Sim, e a concordar, porque hoje estamos de facto num cenário de enorme escassez. Escassez de várias coisas. Incluindo de mão de obra qualificada, que já não é de agora, não é? E o facto de hoje competirmos em Portugal com todo o mundo, e portanto muitos trabalhadores hoje estão cá, mas podiam estar de cá a trabalhar para outros mercados, quase que elimina um potencial argumento de que nós pagamos menos. Nós não podemos pagar menos, porque senão não temos a quem pagar. Certo. E não há, hoje estamos quase em pleno emprego, as pessoas rodam com enorme facilidade. Por enquanto, não é? Vamos lá ver até quando. Por enquanto, estamos potencialmente a entrar ou a caminho de uma recessão, mas numa situação de pleno emprego ainda, e não é por aquecimento da economia, pelo menos é a sensação que eu tenho. Acho que o output gap ainda não se manifestou, quer dizer, nós não estamos no PIB potencial, é a sensação que eu tenho, mas dizia que é muito importante hoje produtividade, eficiência, fazer mais com menos. Foi sempre, como é óbvio, é elementar, mas hoje o prémio é ainda maior. E, portanto, isso podia acrescentar à lista que há pouco fiz sobre o que fazer nas empresas, apostar em medidas de eficiência, de otimização, de reorganização do trabalho, de eficiência de matérias, eficiência energética, hoje é por demais evidente. E feita aqui esta primeira ronda de um diagnóstico, falando aqui de medidas, o que é que de facto o tecido empresarial português necessita? Isto é uma pergunta 2 em 1, como é que olha para o que anunciou o Governo, se vai de facto no sentido de dar a mão e um balão de oxigênio às empresas quando tanto estão a precisar? Sim, João. Eu sou muito crítico da forma como o governo português tem encarado a conjuntura atual e a situação da nossa economia. Porque eu separo aquilo que é uma conjuntura que já foi mais do que definida, com riscos que já foram indicados. Portanto, há uma verdadeira situação de emergência relativamente a muitas empresas que se vai complicar porque neste momento essa situação de emergência traduz-se através do aumento da energia, por exemplo, de certas matérias-primas, mas a isso vai acrescentar-se o aumento das taxas de juros do endividamento. Porquê? Porque o tecido produtivo português, como todos sabemos, é integrado por um número muito elevado de pequenas e médias empresas com uma dimensão média pequena, com uma estrutura financeira desequilibrada, com níveis de capital e de fundos próprios baixos, quando comparados, por exemplo, com as congêneres, com a situação europeia, e, portanto, muito dependentes de um financiamento bancário em que a componente, o segmento da dívida de mais curto prazo é muito elevado. O que é que isto significa? O aumento das taxas de juro
que se vai verificar em toda a Europa vai sentir-se de forma particularmente intensa e mais rápida em muitas empresas portuguesas. E, portanto, a minha ideia que me dá é que o governo português está a ter uma dupla dificuldade. Por um lado, acho que não está a entender a verdadeira dimensão dos problemas que estão a cair sobre muitas empresas portuguesas. E, por outro lado, isto é uma dúvida que eu tenho. Vamos a ver. Não há dúvida nenhuma que nós vivemos numa economia com um desequilíbrio financeiro muito elevado, com um nível de endividamento elevado. E, portanto, há que ter cuidados. Não há dúvida nenhuma quanto a isso. Mas o Tesouro Português está a acumular receita fiscal extraordinária, muito significativa. Certo. E, portanto, deixe-me só terminar com isto, porque eu disse que havia um duplo problema. O tal conjuntural, certo, é como responder às dificuldades atuais. Eu não entendo porque é que o governo português não concebe medidas de apoio ao tecido produtivo português. Deveriam passar, na sua opinião, porquê? Por duas vias. Por utilizar uma parte desses excedentes extraordinários que ele está a acumular, com cuidado, com prudência, mas utilizar. E por outro, levando instrumentos de que já dispõe um grupo financeiro público que é 1/4 do sistema financeiro português e um banco de fomento, dito de fomento, que era uma instituição particularmente voltada para o desenho e lançamento de instrumentos, de produtos, de quase capital, de dívida de médio e de longo prazo, para permitir às empresas portuguesas reequilibrar-se mais do ponto de vista financeiro, e não o está a fazer. E as medidas, e com isto termino, e o conjunto de medidas que o Governo lançou para as empresas é extraordinário. Para além de ser um montante que em termos relativos é baixo, face aos excedentes que está a acumular, metade desse montante é dívida. É dívida, é endividamento. Que tem outro problema, e com isto termino, é que o que nós verificamos é que o Estado, os governos sucessivos, ainda não foram capazes de reorganizar todo o esquema de controle das operações de fundos de apoio, continuam a passar por esquemas burocráticos extraordinariamente complexos. A quantidade de empresas que não conseguiram, por exemplo, na altura da pandemia, aceder aos apoios, ou porque não eram elegíveis, ou, enfim, problemas burocráticos, de facto foi muito difícil. Portanto, eu sou bastante crítico quanto a isso. Clara também, e o que é que de facto, perguntar como é que olhou para aquilo que o Governo anunciou, depois dos apoios às famílias, e que medidas, se tivesse em mãos o poder político, tomaria para de facto salvar as empresas, nomeadamente a sua, nas dificuldades que enfrenta no dia-a-dia. Antes de mais, partilho e subscrevo inteiramente aqui a visão do Dr. João Costa Pinto. De facto, as medidas que nos chegaram foram ineficientes, foram redutoras e foram escassas e pecaram por tardias. De qualquer das formas, partilho inteiramente com esta visão. Portanto, há que agir perante duas linhas de orientação. Primeiro, esta questão conjuntural e como é que podemos fazer face a estes custos operacionais que a maior parte do tecido empresarial está a enfrentar. Nomeadamente em termos energéticos. Nomeadamente em termos energéticos, não olhar só para a questão do gás, olhar também para a questão dos consumidores intensivos de energia e outros apoios que possam fazer face aos custos que as empresas estão a ter. E, por outro lado, o Estado e o nosso Poder Executivo tentar entender que o ecossistema em Portugal está a ficar cada vez mais complexo,
E em vez de falarmos de reindustrialização, poderemos estar a assistir a um movimento contrário se de facto não forem tomadas as medidas que deverão ser. E portanto aí deveria de facto estar em linha uma reforma fiscal e orçamental que beneficiasse as empresas e que as colocasse de facto num novo paradigma e que conseguisse, que de facto conseguissem ser mais competitivas contra outras geografias. Falo, por exemplo, da questão IRC, sim, poderia ser um auxílio, obviamente. Falando em IRC, é necessário que as empresas tenham lucro, portanto, nesta fase conjuntural não é prioridade, vai para a maioria das empresas que de facto estão enfraquecidas. Mas sim, seria um auxílio, de facto, potenciaria o crescimento económico em Portugal. Falaria também nos contributos sociais que as empresas falam e que, de facto, iria auxiliar o movimento de produtividade e de rendimentos. A carga excessiva que uma empresa paga para contratar em Portugal é brutal. É brutal. E, portanto, deveria haver aqui uma reanálise, uma reconstrução da forma que o nosso Executivo, de facto, agrega aqui a receita fiscal e muito mais num ano como este, em que a receita fiscal está exacerbada e, portanto, poderia ser movimentada aqui haveria margem, alguma margem de manobra, de facto, para ir apostar aqui numa política fiscal mais exigente. Miguel, ia juntar a tudo isto, porque é importante também falarmos, além destes desafios das empresas, nomeadamente as pequenas e médias empresas, de sobreviverem nestes momentos tão desafiantes, há aqui os novos modelos de sustentabilidade, não é? Chamados ESG, Environmental, Social and Governance, que de facto é aqui também um objetivo. É real acreditar que o nosso país, dadas as circunstâncias, a conjuntura, terá capacidade de fazer de facto essa transição, que se quer o mais depressa, mas suave possível? Acredito que sim, acredito honestamente que sim. Acho que um tema de ESG, como diz, está intimamente ligado a uma noção de propósito. Sim, a ideia também, além do ambiente, porque quando se fala em sustentabilidade é muito mais do que isso, não é? A questão da própria, do social, da aposta é a razão de ser de uma organização e cada vez mais ela tem que estar em simbiose com o que a rodeia. Certo. Tem que tem que perpetuar as condições em que opera para ela própria se perpetuar. E isso até vai a partir de agora, vai facilitar as empresas ao crédito também, não é? Nomeadamente se cumprirem esses critérios de ESG. É apenas uma consequência natural. Certo. Eu se me pautar por uma lógica de perenidade, por uma lógica de, quase que podemos dizer, de reciclagem, se quisermos, então serei naturalmente um melhor devedor. Até porque nós sabemos que o próprio cliente hoje em dia prefere muito mais as empresas que apostam em ações que têm impacto positivo no ambiente e na própria sociedade, não é? Naturalmente, ao proteger e ao, enfim, relacionar simbioticamente com a sociedade, estou a ajudar o meu negócio e, portanto, a resposta só pode ser sim, porque é por essa via que ganho competitividade e não o contrário. Portanto, uma adesão a esse tipo de princípios não representa um custo que somos capazes de suportar, ou que devemos ser capazes de suportar, não é isso, é um caminho de maior competitividade. É o que acredito e que tento praticar. Muito rapidamente, até porque não resiste, IRC está na ordem do dia. Ainda hoje o Ministro da Economia e do Mar dizia que normalmente está habituado a ter desafios sozinho e batalhas difíceis e que costuma ver com alguma antecedência as coisas. Acha de facto que há aqui margem de manobra? A descida do IRC poderia ser de facto uma boa solução, uma boa ajuda para as empresas? Naturalmente que neste momento toda a ajuda é bem-vinda, isso é escusado dizer. Eu acho que o Governo, que os Estados, vamos dizer os Estados mais que os Governos, têm naturalmente uma obrigação de princípio de acudir às famílias carenciadas. Mas não têm a obrigação de acudir às empresas carenciadas. Eu não gosto de pensar da mesma forma numa versão assistencial do Governo e do Estado que tem que existir para quem mais sofre com uma situação de inflação, e sabemos que a inflação afeta assimetricamente as famílias com menos poder, com menos folga, mas nas empresas eu penso que o que o Governo se deve pautar é por permitir que as empresas ultrapassem um momento conjuntural de dificuldade, mas aquelas que têm um modelo de negócio sustentável, competitivo. E tudo o que o Governo possa fazer, sem naturalmente pisar linhas vermelhas de
a sua própria sustentabilidade e das contas públicas, que isso seria a prazo condenar essas mesmas empresas, deve fazê-lo. É a minha opinião de conceito. Para concluir também, gostava de ouvir, pegando aqui nas palavras do Miguel, de que forma é que, na sua opinião, o Governo pode de facto ajudar as empresas a ultrapassar este eu vou dizer duas coisas. Talvez uma é assim, uma das formas é nas próprias instâncias europeias bater-se para que não haja tanta especulação à volta dos preços das matérias-primas dos próprios fundos de investimento, por exemplo, que é outro fator. Portanto, há um espaço aí. Outro espaço, eu acho que é mais profundo, que é o nacional, que é um país que, do ponto de vista do governo, tem uma espécie de Gulliver e Lilliput, não é? Tem câmaras municipais e tem um governo central. E o governo central atua como uma câmara municipal muito grande. E eu não sei se isto é o ideal, porque eu gostava de ter, eu não quero um grande Estado, mas quero um Estado que pense. E quero um Estado que esteja na retaguarda a apoiar quem atua. Pronto. Há belíssimos exemplos municipais de atuação no país, não é? Do ponto de vista ambiental, estou a pensar, não é? Estamos a falar da alteração que está a haver na mobilidade, que o Governo colaborou nisso, por acaso, já agora, eu vou da verdade, não é? Esta alteração do espaço da mobilidade e depois as pessoas a andar mais de transporte público, não é? Do que andavam, isso tem consequências nas emissões, não é? Que são importantes. A questão das coberturas verdes, não é? Das próprias empresas, da questão de produzir energia localmente, isso se calhar vai aliviá-los de estarem a comprá-la, não é? Noutras praias, outros preços. Portanto, a transição energética é qualquer coisa que poderia ajudar também nesta conjuntura. E, portanto, para isto é preciso organização. Para poder ser organizado, governos e oposições, porque eu acho que não é só um problema de governo, se bem que o governo tem mais responsabilidade porque é governo. E agora com a maioria absoluta ainda mais ainda, não é? Porque é governo. Mas eu diria que para eu poder ter respostas mais adequadas, eu tenho que baixar ao nível subnacional, do ponto de vista territorial. Certo. Eu não posso continuar aqui assim. Aliás, uma das queixas que a gente diz das multiplicações dos investimentos ao nível municipal é porque não existe outra escala, não é? Para problemas que se calhar têm outra escala, melhores de serem resolvidos, incêndios florestais, do que o municipal ou do que o central. Não existe outra escala de atuação. E como não existe, eu acabo por ter equipamentos multiplicados município a município, precisamente porque não tem esta capacidade de dizer assim, não, este equipamento se calhar vai servir a vários municípios. E, portanto, este problema em particular deve ser resolvido nesta escala. E, portanto, esta questão de qual é a escala territorial adequada para abordar as empresas, ou para abordar, não é? Se calhar é múltipla, depende das questões, mas era importante. E era importante perceber que o país tem um setor não é? Um tecido empresarial muito aberto ao exterior no noroeste do país, muito à base de transacionáveis, muito mais vulnerável a tudo o que se passa com a globalização e com o mundo. Certo. Se calhar tem o sistema financeiro que deslocou-se todo para Lisboa e mais serviços, e depois tem o Algarve. Tratar isto em média, não é? Falar de Portugal em média, quer dizer, no final, se tem dores de pés no Algarve, tem dores de cabeça no norte e dá comprimidos para a barriga, não é? Porque em média está ali. E, portanto, isto não é uma forma eficiente de afetar recursos. Portanto, eu preciso de baixar ao nível subnacional para o fazer, e preciso descentralizar, que é uma palavra que custa. Mas é assim, nas juntas, em todo lado. Estado sempre na ordem do dia. Não, mas descentralizar, e preciso melhorar a qualidade da classe política também. Que não é, vamos lá ver, ela não é indiferente à qualidade da sociedade. Eu não acho que eles sejam piores. Precisamos de melhorar a nossa qualidade enquanto sociedade e estarmos mais um para os outros. Eu tinha uma proposta que era um bocadinho às empresas e às pessoas todas, não é? Ir recuperar uma coisa muito importante. Há duas coisas do liberalismo, eu diria, não é? Uma que é aquela noção de fraternidade da Revolução Francesa, parece que se perdeu, não é? Anda cada um por si e que os outros ninguém quer saber, não é? Mas também há a noção de simpatia do Adam Smith, que é o pai do liberalismo, digamos, não é? E que era um liberal, não só do ponto de vista económico, mas também do ponto de vista político, não é? Que dizia que o comportamento do mercado não é ditado pelo egoísmo. Não, as pessoas têm o chamado governam-se pelo princípio moral da simpatia. O que é que isto quer dizer? Avaliam as coisas como um espectador imparcial e nesse espectador imparcial querem jogar limpo. Sim. E querem ser reconhecidos pelos outros como gente que faz as coisas certas, não é? Eticamente, não é? Portanto, são princípios éticos fortes que a gente precisa recuperar. Precisamos recuperar. E, portanto, não estar sempre a dizer mal de nós mesmos, não é? Que é outra coisa que me incomoda, não é? O país é sempre mau. Não, o país, quando eu nasci ou quando eu era miúdo, as pessoas faziam xixi nas praças, achava tudo a urina, era uma pandemónio, não é? Era horroroso. A maior parte das pessoas eram analfabetas, não é o país que a gente tem hoje, por amor de Deus, não é? Nem é o tecido empresarial, que também na altura já evoluiu, não havia tecido empresarial. Não é o país que a gente tem hoje. E, portanto, em vez de estar sempre a dizer, virado para trás, a dizer mal de tudo aquilo que se fez, olhar para a frente, era possível olhar para a frente
frente tudo aquilo que já e conquistámos aprender e que com já os erros conseguimos. Sim. e não ser pombalino com os erros, que isso é outra coisa. Ou seja, os taberneiros do Porto, quando disseram que não queriam lá aquela regulação do Marquês, o Marquês mandou lá os Almada e forcou o pessoal todo na cordoaria, não é? E as pessoas têm medo de aprender com os erros, porque têm medo de ir parar à cordoaria e ser enforcado. Portanto, há uma cultura aqui de aprendizagem com os erros que, do ponto de vista da produtividade das empresas, era essencial. As pessoas não terem medo de errar. E juntando essas palavras tão importantes da ética, da fraternidade, da amizade, eu juntaria a empatia. Agradeço aos 4, foi um grande momento a vossa reflexão e para terminarmos de facto a nossa conferência, nada melhor do que pedir ao vice-presidente da CIP, já aqui falámos dele, Arlindo Marques, boa tarde, bem-vindo, gostaríamos de ouvir umas palavras e umas reflexões no encerramento desta conversa, seja muito bem-vindo. Se puder ir para o púlpito, muito obrigada. Muito obrigado, eu é que tenho o gosto de facto e o prazer de agradecer e permitam-me desde logo cumprimentar a IMAP na pessoa do Sr. Presidente Vítor Neves. Este é um importante momento de reflexão. Nós já estamos habituados a fazê-lo na CIP, com o Rafael Campos Pereira, mas efetivamente uma associação que tem a ousadia de trazer este momento de reflexão para, por um momento, pararmos e refletirmos, é de facto extraordinário, e tudo isso feito com esta qualidade que também o Expresso já nos habituou e com estes excelentes oradores que nós hoje ouvimos. A minha primeira constatação é que temos que de facto voltar a ouvir mais e melhor os economistas. Nós, gestores e empresários, temos que voltar a ouvir os economistas. E a excelência das intervenções que aqui foram feitas, que já também não surpreendem, seja pelo professor Augusto Mateus, seja pelo Dr. Costa Pina, que também já não surpreende, também já estamos habituados. E agora, com este toque de humor que ouvimos do professor Leonardo Costa, nós, empresários, estamos muito habituados a otimizar e a modelizar as variáveis internas. Mas por mais otimizadas que essas variáveis se façam hoje, em todo o espectro da gestão da empresa, se nós ignorarmos que temos inflações de 100%, 200%, 300%, que temos depreciação da moeda de 25%, não há margem que naturalmente suporte qualquer otimização numa empresa. Portanto, temos que de facto voltar a ouvir os economistas, temos que realmente ver estas variáveis que nós muitas vezes ignoramos, como se controlássemos todas as variáveis dentro da nossa área endógena. De facto, é necessário de facto voltar a ouvir. A outra questão, que é uma constatação, é uma verdade lá para a Alice, os empresários, os gestores não estão habituados, não sabem gerir, porque não estão habituados a gerir a inflação. A última vez que nós vimos taxas de inflação estavam todas em mar flétido, pequena vaga. De repente descobriram as ondas da Nazaré, coisa que já não se via de facto, e parece que não termina. Isto vai obrigar a repensar a forma como nós, efetivamente, lidamos com a gestão, mas aprender. Porque, efetivamente, não temos conhecimento, nunca passámos por essas pedras, não temos esse conhecimento, não sabemos, e por isso temos que estar muito atentos. Até porque continuamos a ter os mesmos desafios. Parece, tal como a invasão da Ucrânia acabou com o Covid, parece que a inflação e a crise energética acabou com as transformações digitais, a transformação ambiental. Todos estes desafios para tornarmos a economia portuguesa mais sofisticada, de repente parece que desapareceu. Não. Continua a ser premente. A modernização do modelo de negócio português, a modernização das empresas portuguesas, o subir na cadeia de valor, o ter um modelo de negócio mais sofisticado, para que não seja uma comoção pública cada vez que se fala em vontade de aumentar os salários mínimos, nós temos que fazer essa transformação. Se nós não conseguirmos fazer essa transformação, e não pode ser, de facto, esta crise conjuntural que nos deve tirar esse norte, não deve ser, nós temos que, efetivamente, aqui uns desafios muito grandes na valorização do capital humano e, naturalmente, quando se fala no capital humano, naturalmente não contem que a CIP aponte só o dedo aos trabalhadores, não, aos próprios gestores, aos próprios empresários, que é necessária uma qualificação para conseguirmos, de facto, subir na cadeia de valor. O outro ponto que me parece também evidente é que o financiamento é uma variável crítica. Nós, tendencialmente, nas empresas, criamos empresas com capitais alheios. Isto é preciso ser dito.
com poucos capitais próprios. E quando há momentos destes em que, de facto, as taxas de juros sobem, os custos também sobem muito. Porquê? Por um déficit de construção da estrutura de capitais. Mas se é verdade que nós, noutros tempos, nós, empresários, nos habituámos a querer fazer empresas, sobretudo com capitais alheios, também hoje, a banca não pode estar sujeita à tirania daquelas áreas que se chamam de compliance ou de área de risco, que não têm nenhuma ligação com o negócio e que não sabem distinguir um modelo de outro, apenas sabem o que é crédito hipotecário. Isso é banca comercial. Para, digamos, compra e venda de casas, não é para apoiar empresas e as suas necessidades de investimento. Isso também, naturalmente, tem que ser, senão, se é uma falha de mercado, e nós aprendemos nos livros, é aí que o Estado tem que intervir, é nas falhas de mercado. Então está aqui, de facto, uma falha de mercado. O outro ponto é aquilo que hoje se chama a admissão silenciosa. As pessoas estiveram em casa durante 2 anos e estiveram a refletir, e estiveram, em alguns casos, mais acomodadas. E essa acomodação ou esse conforto levou a que procurassem outra forma de vida. Um estudo de Michael Page, do Next Normal, fez um estudo e que identificou que, para a mudança, há 4 fatores principais. O aumento salarial está no último. Portanto, não é uma questão salarial. O primeiro é a relação com os colegas superiores, o segundo, o reconhecimento do seu trabalho, o terceiro, o acesso à formação. Ou seja, as pessoas precisam de um novo projeto de vida, precisam de nova liderança, precisam de uma nova atitude. E isso não é apenas uma questão de aumento salarial. É óbvio que em franjas mais baixas de salário, esse fator pode ser mais impressivo, mas o essencial é efetivamente esta capacidade de novo de criarmos projetos que façam as pessoas quererem vivê-lo, quererem ter essa atitude. E esta admissão silenciosa, porque as pessoas não desapareceram, não saíram para lado nenhum, estão aí, estão de facto com uma atitude diferente. E esse é mais um desafio, seja em tempo de inflação ou não seja em tempo de inflação, é mais um desafio para os gestores. Depois, a questão que aqui também já foi muito falado, que é o papel do Estado e o IRC que perguntou e bem. Todas as ajudas, tal como foi dito, são bem-vindas e na CIP apreciamos as boas ajudas, claro que sim. Mas quando nós estamos a falar de tudo aquilo que estamos aqui a falar, acham verdadeiramente que 2 pontos percentuais fazem a diferença para encontrar soluções que aqui estamos a falar? Não, não fazem. Até porque o IRC está muito concentrado em Portugal. 30 mil empresas pagam 70% do IRC. Portanto, não é uma medida nem abrangente, nem, de facto, com capacidade para encontrar solução para um conjunto de circunstâncias que nós precisaríamos efetivamente encontrar. Nós bem sabemos que hoje vivemos com recursos escassos, hoje temos a ciência da escassez, isto é uma redundância porque a própria economia já é uma ciência da escassez, mas temos que estar habituados a isso, hoje temos que viver com escassez de recursos. Então temos que otimizar, temos que ser eficientes. Então, não criticamos claramente o facto do Estado não ter resistido a 2 momentos que para nós são 2 pecados capitais. O primeiro foi ter feito seu um recurso que foi criado na Europa para a próxima geração, chama-se Next Generation. Cá chamamos-lhe Plano de Recuperação e Resiliência. Mas é Next Generation, é para preparar a Europa para a próxima geração. E o nosso Estado não resistiu à tentação de fazer seu grande parte deste recurso, naturalmente para fazer uma transformação que é necessária, com certeza, mas de que serve um Estado super eficiente se não tivermos empresas eficientes. Este foi uma primeira resistência, um primeiro pecado que o Estado não resistiu. E não resistiu agora um segundo, que é perante este excesso orçamental de reter, não devolver à economia, seja às famílias, seja às empresas, aquilo que está a cobrar em excesso. Porque, efetivamente, é disso que estamos a falar. Estamos a falar em cobrar em excesso. Portanto, eu diria, estes lucros, entre aspas, excessivos, estão aqui. E eram estes que, naturalmente, também tinham que ser bem analisados e bem corrigidos. Portanto, como dizia aqui o professor, o Adam Smith falou numa mão invisível, mas não era esta mão invisível. Esta é bem visível na nossa economia e não a produzir os efeitos que, efetivamente, todos gostaríamos que produzisse.
Finalmente, duas notas. Uma tem a ver precisamente com esta questão da pressão dos salários e a pressão das famílias. A nossa posição na CIP, a nossa proposta é muito simples. É permitir aliviar essa falta de liquidez nas famílias, dos trabalhadores, dos funcionários, mas sem que o Estado tenha ganho superior a eles. Porque como os nossos impostos são progressivos, qualquer aumento salarial pode fazer, e fará na maior parte das vezes, que ganhe mais o Estado que o próprio trabalhador. Isto é imoral. Não há outra palavra para descrever isto. É imoral. Então a nossa proposta é, vamos resolver esse problema, mas então vamos permitir, e com medidas conjunturais, porque é disso que se trata, vamos permitir, à falta de outro termo, vou utilizar este, doações aos trabalhadores. Porquê é que estou a utilizar a palavra doação? Naturalmente não é nem com caráter assistencialista, nem caritativo. É apenas para que não tenha tributação. Que seja uma transferência líquida das entidades patronais, das empresas, para os trabalhadores, sem passar, neste caso, pelo bolso do Estado. São doações aos trabalhadores. A palavra pode não ser a mais interessante, mas entende-se o princípio. É não ter tributação aqui. Isto nem sequer é um ovo de Colombo. Outros países da Europa já o estão a fazer. Nós às vezes é que temos esta ideia, isso é tão difícil. Não, os outros países estão a fazer. Às vezes nós não precisamos de inventar, precisamos apenas de fazer um benchmarking. Mais nada, é só isso. Última nota, se me permite, é esta ideia sempre que nós temos, não podemos fazer nada e temos é que esperar. Nós estamos num momento que nos apela a todos a ser ainda muito mais exigentes connosco, ainda muito mais eficientes naquilo que estamos a fazer, mais vontade de descobrir novos mercados no exterior, porque naturalmente nós continuamos a ter uma escala pequena. Temos é que antecipar algumas dificuldades. O que é que vai acontecer com a China? Vai continuar a ser a fábrica do mundo? Provavelmente não. O que é que isso vai afetar o nosso perfil de exportador? Porque se nós importarmos coisas diferentes da China, também vamos exportar coisas diferentes. Essa é a obrigação de uma confederação como a CIP, de antecipar algumas dessas preocupações, de forma a que as empresas se possam de facto concentrar no seu core business, mas com o apoio de uma rede, volto aos economistas, aos consultores, que efetivamente possam estudar estas variáveis, que não estão ao alcance de todas as empresas individualmente fazerem, mas que permita ter um aperçu, permita ter uma perspectiva mais real do plano onde as empresas se movem. O mundo é demasiado exigente e difícil para ser vencido a empresa por si só. A eficiência coletiva parece-nos muito importante e é aqui que naturalmente achamos que uma confederação como a CIP, ou neste caso concreto, uma AIMAP, num setor tão dinâmico como é o setor em que atua da metalurgia e metalomecânica, que conseguiram, se virem os resultados do setor alguns anos atrás e compararem com hoje, veem a transformação, o salto quântico que este setor fez. E este setor pode efetivamente e deve ser um reflexo e ser de facto um incentivo para que outros setores encontrem igualmente estes pontos de transformação e consigamos fazer da nossa economia de facto um tecido mais próspero e, se me permitem, com menos ais. Muito obrigado. Muito obrigada, Armindo Monteiro. Muito obrigada por estas também sugestões muito claras que aqui no final desta conferência nos deixaram. Agradeço aos nossos participantes deste debate, a todas as intervenções e também a todos aqueles que nos acompanharam da parte do Expresso e da AIMAP. Naturalmente continuamos com esta exigência no sentido de facto enfrentar estes tempos desafiantes que todos atravessamos. Muito obrigada, até uma próxima oportunidade.